Bom, todo esse vídeo está abarrotado de spoilers. Assista por sua conta em risco. One Piece. Desde que a Netflix começou a série em live action, é inegável que o alcance do mangá cresceu. Mesmo que atualmente ele seja o único realmente relevante do Big Three, ele não é o que é apenas por ter vencido pelo tempo. Provavelmente a história mais complexa, somado a um dos universos melhor construídos, foram fatores que fizeram a história de Luffy ter o tamanho que tem. Contudo, é realmente discrepante a diferença da arte de como One Piece começou e como ele está agora. É inevitável ver como Oda tornou algumas coisas em prioridade e outras coisas não. Ficamos extasiados quando percebemos que os títulos, capas, também contam uma certa narrativa. Contudo, quando eu leio o mangá, eu sinto como se estivesse lendo um livro, e as imagens estão cada vez mais se tornando apenas uma adição visual, visto que o autor já falou algumas vezes em como ele seleciona certas coisas para serem cortadas, já que sabemos que cada capítulo do semanal tem uma quantidade limitada de páginas. Então, os quadros ficam tão repletos de informação que nos cabe gastar mais tempo para poder identificar o que de fato está acontecendo. Talvez, por mais que o Oda se divirta fazendo o que faz, ele acaba tentando tornar cada página única, o que resulta em um dos poucos problemas do mangá, porque os quadros vão se abarrotando de coisas acontecendo em vários planos diferentes, com pouquíssima área de respiro. E sendo sincero, pra mim é até meio sufocante ler One Piece. Vou abrir um parêntese aqui, para explicar como eu comecei a ler o mangá. Basicamente foi por conta do Cronosfera, que colocou um dos maiores spoilers do mangá direto na thumbnail. Foi aí que eu percebi que seria impossível evitar os spoilers. Então eu li quase 50 capítulos em uma semana e meia. A partir daí, passei a ler os spoilers para evitar ser surpreendido por eles, por mais contraditório que isso possa parecer. No entanto, algo ainda me incomodava. Na afinada One Piece, saíam os famigerados spoilers completos, e lê-los virou parte integrante da minha experiência. Com os spoilers completos, era mais fácil entender os quadros cada vez mais lotados que o Oda fazia, porque, basicamente, ele era uma versão quase em prosa. E então, quando saía finalmente o mangá, eu só fechava as pontas do que eu já tinha lido. Acredito que essa sensação não seja só minha, já que eu conheci certas pessoas que bastava ler os spoilers e depois até perdia a vontade de ler o mangá. Depois dessa longa introdução, eu gostaria de exemplificar o meu ponto. Óbvio que terá boa parte de opinião pessoal. Contudo, eu posso criticar alguma das escolhas que o autor fez baseado num pouco de estudo de composição. Boa parte das coisas que eu vou elaborar aqui são baseadas no conteúdo do Marco Mateu Mestre e também no livro Gestalt do Objeto. Primeiro vou colocar na mesa algumas coisas que vão se repetir no vídeo. Uma delas é a linha de ação, uma linha imaginária que captura a essência e o movimento principal de uma pose ou cena. Ela é usada para guiar a composição e o dinamismo de uma imagem. E outra coisa é o ponto de interesse. O ponto de interesse é uma área de uma composição que atrai a atenção do espectador de maneira mais intensa. É onde os elementos visuais convergem para criar um foco central que orienta o olhar e a atenção do observador. Dito isso, vamos para a análise. Essa é a prova como a composição do Oda era praticamente impecável. Começamos vendo o plano geral. O Baratie está ocupando mais ou menos 50% da tela, sendo uma estrutura de criação de equilíbrio, e o equilíbrio no Gestalt do Objeto é tanto físico como visual, é o estado de distribuição no qual toda a ação chegou a uma pausa. Por exemplo, em uma composição equilibrada, todos os fatores como configuração, direção e localização determinam-se mutualmente de tal modo que nenhuma alteração parece possível, e o todo assume o caráter de necessidade de todas as partes. O Baratie enquadra o lado direito, e o Oda usa o parapeito como continuidade. Como essa é uma das ferramentas de ordem, não nos incomoda, já que ela é uma estrutura repetitiva.
e o autor, aproveitando todas as estruturas apaziguadoras, colocou o Patch aqui para ser um ponto de quebra, gerando um contraste e criando interesse. Do outro lado do quadro, vemos uma imensa área de respiro, até que o mastro quebra a silhueta das nuvens apontando para o protagonista. Adicionando a isso, o Oda colocou todos os personagens e até o barco apontando para a esquerda. No quadro subsequente, se você foi conduzido de forma correta pelo mangaka, a primeira coisa que você vai ver é a cara do Luffy. Porque um ponto de interesse que é muito poderoso nas artes visuais são os rostos, já que boa parte das coisas que vemos na nossa vida são os olhos das pessoas que nos cercam. E assim, o Oda continua direcionando a força das linhas de ação para a esquerda, mesmo que ele tenha sacrificado um pouco o equilíbrio do quadro. No terceiro quadro, o Oda resolve a tensão que ele havia criado nos quadros passados. Por mais que tenha essa espécie de cerca que corta o quadro e a qual geralmente é usado como elemento de criação de equilíbrio, vemos que todo o resto do quadro exprime o quanto este lado da cena está desestabilizado. Mesmo ignorando o fato do Don Krieg esteja claramente desequilibrado, podemos constatar isso vendo como Oda trabalhou os outros elementos da cena. Essa é apenas uma página do mangá e nem de perto chega a ser uma das mais principais. E essa sim é uma cena importante. Com as linhas de ação seguindo a perspectiva, o Oda preferiu ignorar todo o cenário para poder enfatizar que o ataque do Zoro foi parado pelo Mihawk de forma fácil. O jeito que ele aumenta a quantidade de rachuras debaixo do Zoro tanto ajuda a imaginar uma sombra, como serve para gerar contraste com a mão dos olhos de Gavião. O segundo quadro desta página tem um pequeno problema de tangente. Mesmo que a ideia de tangente seja problemática por conta de esconder onde as coisas realmente estão, e ainda é piorado quando se tem apenas linhas, podemos passar um pano porque mesmo assim fica óbvio onde cada espada está posicionada. Enfim, vamos para atualmente. As linhas de ação ajudam a criar o dinamismo da cena, e o rosto do Luffy certamente é o ponto focal. Além de ser praticamente o maior elemento do quadro, é um rosto, e como já foi dito, um ponto focal por natureza. E o Oda cria ainda mais contraste com a cara branca do Luffy em comparação ao Kanabo preto do Kaido. Porém, outras coisas são sacrificadas nesse quadro, como a visão que temos do vilão, que praticamente some. E ainda tem outro problema, não é fácil entender como o corpo do Luffy está durante a pancada. E piorando ainda mais a situação, tem esses efeitos triangulares que o autor colocou em volta do ponto focal, que são semelhantes ao formato que o Luffy passou a ter depois de ser atingido. No segundo quadro, continuamos com um leve problema de quadrinização. Se eu quiser passar um pano para dizer que a reação do Yamato serviu para criar um gap de tempo para explicar por que o Luffy levou a pancada para um lado e agora está correndo para o outro, eu estaria mentindo para mim mesmo. Esse é um dos problemas que eu acredito que o mangá atualmente tem. Estamos vendo uma página específica, mas imagine que esse problema é bem frequente. Eu entendo que isso possa parecer mimimi, mas One Piece é um dos poucos mangás que eu ainda acompanho, e esse tipo de problema acaba me cansando. Mas voltando, na terceira linha de quadro vemos o Kaido se preparando para mais um ataque, em uma cena que também mal dá para entender, e no quadro seguinte ele já aparece acertando o Luffy, onde mal dá para de novo entender o vilão, muito menos como o Luffy foi acertado, e ainda mais no quadramento meio básico que é centralizar o ponto de interesse. Outro problema que é frequente é a quantidade de ruído que fica claro nessa página inteira. A saturação de coisas que acontecem chega a ser cansativa. No quadro de resolução do ataque do Zoro, os pontos focais não parecem ser algo realmente relevante, já que ambos não indicam muita coisa.
O contraste do cabelo claro do Zoro no meio de sua roupa preta e o cabelo preto nas costas do Luffy em contraste com a sua pelagem mais clara não são realmente algo interessantes, já que o ataque do Zoro é algo meio implícito, não tem muito o que ver nessa cena. Talvez o mais relevante a se falar seja o fato das bainhas do Zoro servirem como linhas de ação apontando para o rosto do Luffy, mas não há muito para se falar do rosto dele porque é inelegível. E uma cena que pode gerar controvérsia: a primeira aparição dos Gorosei transformados. Imagina que esses caras são praticamente os líderes do mundo do One Piece, talvez um dos maiores vilões de mangá que já conhecemos, e eles aparecem se acotovelando para caber numa foto. Realmente eu não sinto que essa foi uma decisão correta. Talvez afastar a câmera para eles terem mais espaço, já que mal dá para entender o São Topman Garcia ou até o Jupiter, que parece que chegou por último para participar da imagem. Não vou falar que dava para ser melhor, porque sempre dá, mas talvez essa pressa tenha afetado esse quadro. É inegável que o Oda já entregou melhor a primeira aparição de vilões, e essa não foi uma delas. Transformar o Gorosei nessa parede de carne não faz jus ao peso que eles deveriam ter na obra.